Você pode abrir comigo o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, do verso 21. Nós leremos até o verso 35. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Aumenta-nos a fé, assim como disse os seus discípulos, Pai, para que nós possamos viver à luz dessa mensagem, Deus. Abre os nossos corações, abre a nossa mente, Deus. Dá-nos fé para crer na Tua palavra e recebê-la no coração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode tomar o seu assento? Havia uma tradição dos rabinos que dizia que a pessoa poderia ser perdoada 3 vezes. O irmão ia lá, errava com o outro, e os rabinos diziam que a pessoa, tá, beleza, dá mais uma chance, depois mais outra, mais outra. E aqui, Pedro então se aproxima de Jesus. Pedro se aproxima de Jesus, querendo saber qual é a doutrina, qual é a interpretação de Jesus a respeito desse texto. Jesus era tido como mestre, como um rabino também, dentro ali de Israel. E as pessoas queriam saber qual era a doutrina de Jesus a respeito do perdão. E é assim, Pedro dá até uma exagerada. Vocês sabem que na Bíblia a simbologia é que 7 é o número da perfeição. Então Pedro foi até generoso. Talvez quando Pedro falou que ele deveria perdoar 7 vezes, ele até esperava um elogio de Jesus, né? Os outros rabinos, né, dizem que tem que perdoar 3 vezes. Aí Pedro chegou para Jesus e falou assim: Senhor,
Quer dizer então que nós devemos perdoar até 7 vezes? Tipo assim, aumentou muito. E Jesus responde: não, nós devemos perdoar 70 vezes 7. Quando ele fala aqui sobre um número, os números na Bíblia, mais do que contas matemáticas, eles têm significado, eles têm importância. Então, o número 7 aparece várias vezes, assim como o número 40 aparece várias vezes, né? 40 anos no deserto, 40 dias e 40 noites do dilúvio. Mais do que uma conta exata de números, exatamente a serem contados, os números também simbolizam essas coisas. O número 7 é o número da perfeição. E Pedro chega para Jesus e fala: até 7 vezes a gente deve perdoar o nosso irmão. E Jesus fala 70 vezes 7. Isso não quer dizer 490. Não, a gente fica com um bloquinho, né? Tá, beleza, 490 é muito, né? Alguém já errou 490 vezes contra alguém e a pessoa foi perdoando até 489. Não, ó, tu tá no 488. Tem mais 2. A verdade é que nós devemos perdoar sempre. Nós devemos perdoar sempre. Eu pergunto para você, com certeza, você já foi ferido por alguém e você já feriu alguém também. É impossível a gente viver a vida nesse mundo quebrado, nesse mundo caído, sem dar uma canelada em alguém, sem errar com ninguém, porque nós somos pecadores. Às vezes, quando a gente fala que nós somos pecadores, parece algo, tipo assim, todos nós somos pecadores, mas a gente não age como se pudesse realmente errar com alguém e ferir pessoas. Como se fosse assim, não, beleza, é normal, né? Somos pecadores, tá. Mas quando os problemas acontecem e o perdão tem que bater na nossa porta para que a gente perdoe alguém, ou para que a gente peça perdão para alguém, aí a coisa fica difícil. O C.S. Lewis falou que... Engraçado que vou falar assim, o C.S. Lewis falou uma coisa que é óbvia, que todo mundo já pensou. Falar sobre perdão é fácil. O difícil é quando nós temos que perdoar. Mas como o C.S. Lewis falou, parece que tem até parece uma grande frase, né? Mas a gente sabe disso. A gente sabe disso. Você já teve que perdoar alguém? Eu queria que você pensasse assim, que nessa mensagem, você lembrasse de pessoas que você teve que perdoar. Eu tive que perdoar muitas pessoas na minha vida. Inclusive o meu pai. Acho que as pessoas dizem, né, que se a gente não tivesse problema com os pais, ninguém precisaria fazer terapia. E às vezes as pessoas que a gente mais ama são as pessoas que nos ferem. Por que será isso? Por que às vezes as pessoas que a gente mais ama são essas mesmo que nos ferem? Justamente pelo fato de nós sermos pecadores, e pecador perto de pecador vai pecar. Nós vamos errar uns com os outros, vamos ferir uns aos outros. O perdão, eu não sei para vocês, mas para mim é uma das coisas mais difíceis do cristianismo. Mas o perdão também é a própria expressão do cristianismo. Você já parou para pensar nisso? Em outras religiões, existem várias maneiras de nós nos reconciliarmos com Deus, né, hipoteticamente.
fazendo um sacrifício, dando dinheiro, matando carneiro, matando bode na esquina, não sei. Existem várias maneiras. No cristianismo, o que nos reconcilia com Deus, o que nos reconecta com Deus, é justamente o perdão. É justamente o perdão. Para muitas pessoas, a cruz é um instrumento de tortura, um instrumento de vergonha. Para isso que era assim que os judeus enxergavam a cruz, é assim que os romanos enxergavam a cruz. Para os romanos, era uma exposição, uma humilhação completa. Alguém ser crucificado. Para os judeus era maldito aquele que é pendurado no madeiro. Era uma pessoa amaldiçoada. Para os cristãos, para aqueles que entenderam o significado e a obra da cruz, a cruz é um símbolo de perdão e de reconciliação. A cruz é um instrumento de perdão e de reconciliação. Às vezes a gente espera que Jesus fale coisas que vão nos encorajar, nos incentivar, nos animar para a gente enfrentar as batalhas da vida. E eu sei que muitas pessoas vêm para a igreja para escutar, às vezes, uma mensagem assim. E é bom a gente escutar uma mensagem encorajadora, uma mensagem que nos alegra o coração e tudo mais. Mas aqui tem uma grande encruzilhada na vida cristã. Para que a gente possa prosseguir na vida cristã, é necessário que a gente entenda o que é perdão, que a gente entenda o quanto nós fomos perdoados e que nós também estejamos dispostos a perdoar. A perdoar assim como nós fomos perdoados por Deus. Eu queria contar aqui algo bem particular que aconteceu na minha vida. Durante muito tempo da minha vida, eu era um cara muito revoltado. Eu era revoltado contra o meu pai. Eu era revoltado contra o meu pai porque ele não aceitava o estilo de vida que eu escolhi levar. Eu vou falar algumas coisas um pouco chocantes, então prepara o coração aí. Minha primeira tatuagem foi um demônio na canela. Tipo, não foi uma florzinha, um escorpiãozinho pequenininho. Não. A minha primeira tatuagem foi justamente uma afronta. Aquela parábola do filho pródigo, eu conheço bem. Conheço até o caminho. Sei até o nome dos porcos da passagem. E eu tinha um problema muito sério com meu pai. Meu pai era pastor, meu pai queria que eu fosse um menino irrepreensível, um menino que se comportava na igreja, o exemplo, o filho do pastor. E eu nunca fui isso. Eu nunca fui isso. Isso foi gerando uma revolta muito grande na minha vida. Até que com 18 anos eu saí da minha casa, saí da igreja, me revoltei contra tudo. Me revoltei contra a igreja, contra Deus. Fruto dessa mágoa, desse ressentimento que eu tinha com meu pai, eu comecei a ter ressentimento a respeito de tudo e de todos. E essa mágoa, esse ressentimento, essa falta de perdão em relação ao meu pai, quase engoliu e quase tragou a minha vida. Quase tragou a minha vida.
A partir dali, eu comecei a usar droga, comecei a buscar no sexo, na droga, em tudo que você pode imaginar, para tentar anestesiar esse problema que eu tinha mal resolvido. Deus foi gracioso, Deus me preservou, Deus me chamou de volta. Deus usou a Andressa para me trazer de volta também. Deus usou amigos para me trazerem de volta para os caminhos do Senhor. Quando eu conheci a Andressa, eu não falei para ela que meu pai era pastor. Eu já estava querendo voltar para a igreja, ela também estava querendo voltar para a igreja, e a gente foi em tudo que é igreja visitar. Só que eu não tinha dito para ela que meu pai era pastor. Por que será? Só que um dia, no meu aniversário, eu convidei ela para ir na minha casa, e aí ela conheceu a minha família, conheceu meu pai, e ela descobriu que meu pai era pastor. Ela descobriu que meu pai era pastor. Quando ela descobriu isso, a primeira coisa que ela falou assim: no domingo que vem a gente vai na igreja do teu pai. A minha paixão pela Andressa era tão grande que homem apaixonado não sabe dizer não, né? Então eu disse sim. Aí então a gente foi no domingo na igreja do meu pai, e todas as pessoas da igreja que meu pai pastoreava sabiam da história, sabiam do problema que existia entre nós. E todos receberam a gente muito bem. Todos desejavam que aquele filho se reconciliasse com seu pai. A Andressa amou a igreja, a gente não namorava ainda, a gente estava se conhecendo, a gente estava orando. Então assim, teve esse momento também, né? Imagina, o cara tatuado, ex-drogado, orando às 3 da manhã, para ver se era de Deus casar com a Andressa. E no final do culto ela falou assim: se Deus confirmar que a gente vai namorar, a gente vai congregar na igreja do teu pai. E aí, eu já estava achando que não era de Deus isso, né? Enfim, a gente começou a namorar e a gente começou a congregar na igreja que meu pai pastoreava. Aos poucos, Deus estava me trazendo novamente para perto do meu pai. Mas faltava ainda alguma coisa para acontecer ali para que houvesse uma reconciliação e um perdão completo. E aí numa noite como essa, eu estava no fundo da igreja, não me envolvia, ficava na minha. Meu pai pregou uma mensagem sobre o amor incondicional de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus e o perdão de Deus. Eu não gostei nem um pouco daquela mensagem. Eu não recebi bem, nem um pouco bem essa mensagem. Eu estava na última fileira e estava com meu coração endurecido e fechado. No final dessa mensagem, meu pai falou assim: irmãos, eu não sei se essa mensagem é para vocês ou é para mim, mas eu tenho que pedir perdão para uma pessoa. Eu tenho que pedir perdão para o meu filho, porque eu sempre rejeitei ele. E eu fiz diferente. Eu fiz diferente daquilo que eu prego e daquilo que eu ensino todos os domingos aqui na igreja. Esse passo de pedir perdão quebrou todas as cadeias que restavam no meu coração. Eu fui lá na frente, abracei meu pai, pedi perdão para ele por todas as coisas erradas que eu tinha feito contra ele. Eu também tinha errado muito, tinha decepcionado muito ele, de várias maneiras. Irmãos, a partir daquele momento, onde houve um perdão genuíno, eu creio que eu comecei a viver. Eu comecei a viver a partir daquele momento. O que eu realmente precisava na minha vida era me libertar da mágoa, do ódio, do rancor, do desprezo
que havia no meu coração. E aquela ali foi a oportunidade que eu tive. A partir daquele momento, eu perdoei plenamente meu pai. Meu pai me perdoou. E vocês estão vendo meu pai sentado aqui no culto hoje. Eu não sei se nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginou algo assim. Não sei se meu pai um dia imaginou que eu seria um pastor de uma igreja. Aliás, eu nunca quis ser isso. Mas eu comecei a viver a partir daquele momento. Eu entendi a graça de Deus na atitude de perdão, de reconciliação com meu pai. É como se o evangelho tivesse se tornado tangível na minha frente. Aqui a gente fala sobre a cruz, a gente fala sobre o Cristo crucificado, sobre o perdão dos pecados, sobre ser pecador e tudo mais. Mas às vezes ainda parece muito teórico. Parece muito distante de nós isso. Deus perdoa os meus pecados. Parece que às vezes é um sentimento, alguma coisa. E que experiência. Perdoar e ser perdoado. Por uma das pessoas que eu mais amo. Foi curador, libertador. Foi de fato, a partir daquele momento que o meu coração se abriu plenamente para o evangelho. Como eu falei, eu nunca pensei em ser pastor e nada. A partir daquele momento, tudo que eu queria era ajudar o meu pai na igreja. Tudo que eu queria era poder estar perto do meu pai novamente. Desfrutar da companhia dele. Desfrutar de uma amizade com ele que em 24 anos eu nunca tinha tido. Dali para frente, a gente serviu junto na igreja. A gente fez várias coisas juntos. E nós estamos juntos até hoje. E pasmem, essa não foi a única vez que a gente teve que perdoar um ao outro. Essa foi assim a primeira vez mais tensa, mais complicada. Depois desse dia tiveram muitos outros momentos onde a gente teve que pedir perdão um para o outro, que abrir o coração um para o outro e se perdoar mutuamente, várias vezes. Mas depois de ter passado tanta dor e tanto sofrimento por causa da falta de perdão, a gente aprendeu a perdoar um ao outro. A gente cresceu no perdão. A gente cresceu nisso. A gente estava conversando lá no grupo sobre perdoar, sobre essas coisas e assim, eu já sou pastor há quase 9 anos. E uma das coisas que é mais difícil, a gente pode servir, pode cantar, pode fazer qualquer coisa, nada é difícil para a gente fazer. Mas a hora que chega nessa parte do cristianismo, na parte de pedir perdão e de perdoar, muitos esbarram nesse momento, param nesse momento, estagnam nesse momento. O quanto a gente entende a respeito de perdão, do perdão de Deus para nós. Quando Jesus conta uma parábola para os seus discípulos, ele faz isso no intuito de que a pessoa se coloque dentro do personagem. Vocês lembram do domingo passado que nós falamos sobre a prostituta e o fariseu? Nós éramos, ou a gente é prostituta ou é fariseu, não tem para onde escapar. Nessa parábola, nós somos esse servo. Olha só o que Jesus fala. Olha o que ele está dizendo. Depois de Jesus ter dito que a gente deveria perdoar 70 vezes 7, ele começa dizendo assim, ó: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Ponto. Irmãos, todos nós nos apresentaremos
diante de Deus para prestar contas das nossas vidas. Se abrisse o famoso telão aqui agora e passasse nesse telão os nossos pensamentos, nós gritaríamos uns para os outros, para esse rei: joga no inferno. Joga esse camarada no inferno. Não ia sobrar um. Não ia sobrar ninguém. Mas esse rei, a quem nós prestaremos contas, olha o que ele diz: quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Em outras traduções, fala sobre 10 talentos de prata, ou de ouro. Irmãos, 10 talentos é uma dívida impagável. Essa dívida era a dívida do PIB de Israel naquele ano. Era o que Roma arrecadava de tributos durante o ano inteiro. Era uma dívida impagável. Impagável. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Isso aqui era uma prática comum. Se alguém se endividava, ele se vendia como escravo para pagar a dívida. Era algo comum. Aqui não era só ele, era ele, a mulher, os filhos e tudo mais, que tinha que ser vendido para pagar a dívida que ele devia. Mas olha a reação do servo. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo, mesmo sendo impossível. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e deixou-o ir. Note aqui que não foi assim, não, beleza, agora eu vou te dar mais 20 anos para que você pague completamente a sua dívida. Não. Ele cancelou a dívida e deixou ir. Ele falou exatamente o que Cristo falou na cruz: está consumado. A sua dívida foi completamente paga. Isso é perdoar uma dívida. Perdoar alguém é dizer assim: eu vou sofrer o dano das suas atitudes e não vou te cobrar restituição, eu não vou te retribuir na mesma moeda e não vou cobrar de ti. Eu vou absorver completamente o dano em mim mesmo. Seja financeiro ou seja de ofensa. E essa imagem de receber em si mesmo essa ofensa foi exatamente o que Cristo fez na cruz por nós. Exatamente isso. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele levou sobre si. A cruz de Cristo era para nós. Era para nós estarmos pregados lá. Mas Ele levou. Ele sofreu em nosso lugar. A gente precisa entender muito bem isso. Sabe por que a gente precisa entender bem o Evangelho? Porque se a gente não entender bem o Evangelho, a gente vai fazer a mesma coisa que esse servo fez aqui nessa parábola. A gente vai agir da mesma maneira. A gente fala muito aqui sobre uma igreja centrada no Evangelho, uma doutrina e pregação centrada no Evangelho. E o Evangelho não é nada mais, nada menos do que Deus escolheu salvar alguns pecadores por meio de Cristo. Deus escolheu sofrer em si mesmo a ofensa e o dano que nós praticamos. Isso é o Evangelho.
Às vezes a gente não compreende o quanto a gente é pecador. E essas parábolas, tanto a do domingo passado, quanto a desse domingo, é para mostrar que nós não conseguimos pagar a nossa dívida. Só que a gente tem um problema. O nosso pecado nos cega. Além de ser uma ofensa contra Deus, ele é um problema para nós. O pecado, ele embaça a nossa visão a respeito do mundo, a respeito do meu próximo, a respeito de Deus e a respeito de mim mesmo. O Paul Washer vai dizer que ninguém sabe o quanto é pecador, assim como um peixe não sabe o quanto está molhado dentro do mar. A gente está tão afundado no nosso próprio pecado, que a gente nem sabe o quanto. A gente não consegue. Agora, o que é, de fato, santidade? Santidade é o que Paulo dizia. O que Paulo dizia? Dos pecadores, do qual eu sou o pior. Então, a nossa santidade começa na medida em que nós entendemos o quanto nós somos pecadores e ofendemos a Deus. Se nós crescemos na nossa consciência do quanto nós somos pecadores e do quanto fomos perdoados por Deus, a nossa capacidade de perdoar também cresce, na medida em que nós crescemos em santidade. Que é diferente do que aconteceu aqui na parábola. O servo prostrou-se diante dele e implorou por clemência. Tem paciência comigo. Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida. Imagina só, imediatamente, quando aquele servo saiu, ele encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários, o denário era o salário de um dia de trabalho na época. Então, o cara tinha a dívida do PIB de Israel e precisava pagar alguém que devia 100 denários. 100 dias de trabalho. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Imagina os espectadores. Em algum momento da sua vida, você pode ser essa pessoa que foi perdoada e não está disposta a perdoar. E aqui está a igreja como testemunha. Os seus conservos viram o que aconteceu e foram contar ao seu senhor. Irado, seu senhor os entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E aqui tem uma das passagens mais difíceis da Bíblia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vocês já viram aquele vídeo? É um vídeo no tribunal americano, em que um cara assassinou a filha de alguém. Para mim esse vídeo é um dos mais chocantes que eu já vi na minha vida. E naquele tribunal chamam o pai da moça que foi morta. E aquele pai em prantos diz assim: você está me fazendo fazer a coisa mais difícil de todas. Eu sou um cristão. Eu sou obrigado a te perdoar. E você está perdoado. Olha, esse entendeu o Evangelho. Esse entendeu o Evangelho.
Hoje a gente escuta muito sobre graça, sobre a graça de Deus. A gente canta sobre a graça de Deus. A gente ouve sobre a graça de Deus. Tem um conceito teológico que fala a respeito de uma graça barata. É como se Deus fosse gracioso e bobão e perdoasse tudo e todos sem exigir nenhum tipo de resposta do ser humano. Essa é a graça barata. Agora, a graça preciosa do nosso Senhor exige de nós que nós respondamos à altura da graça de Deus. Nós recebemos a profunda graça de Deus em nós. Fomos perdoados completamente das nossas dívidas. E aí Jesus fala para nós: agora vai e faz igual. Toma sua cruz e me siga. Eu não sei quem disse, alguém falou: a salvação é de graça, mas o discipulado nos custa tudo. A salvação de fato é de graça, é pela fé. Nós recebemos pela fé, cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, somos salvos em Cristo. Mas o discipulado, o seguir a Cristo, vai nos espremer e vai nos afunilar. Vai exigir tudo de nós, para que a gente possa ser parecido com Jesus Cristo. Então essas dificuldades, essas coisas que acontecem na nossa vida, que nos exigem perdão, não são para nos matar e para nos amargurar. Pelo contrário, são para nos fazer parecidos com Jesus. Fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Já? São doenças que o corpo mesmo desenvolve. Muitas delas a partir das nossas emoções não curadas e não tratadas. Inclusive, a Bíblia fala a respeito disso. A armatologia é o estudo do pecado, das consequências do pecado em nós. Uma das consequências do pecado não perdoado e não tratado em nós são doenças físicas. Doenças físicas. Então, alguém que alimenta um ressentimento e vai levando isso por tempo e tempo, a pessoa pode desenvolver até uma doença por causa disso. Mas o nosso Senhor quer nos curar disso. Nosso Senhor quer trazer cura não só para o teu corpo físico, mas também para a tua alma. Eu vi um testemunho de um cara que era médico, e é muito interessante isso. Olha só que loucura isso. Uma pessoa tentou suicídio, e ela tomou soda cáustica. Tomou soda cáustica. E corroeu os órgãos dela por dentro. E levaram essa pessoa para o hospital. Levaram essa pessoa para o hospital e o médico que tratou dela conseguiu que ela não morresse. Era certo que ela ia morrer, vários órgãos danificados e tudo mais. Conseguiram fazer uma lavagem no estômago dela, reconstruir alguns órgãos. Ela passou muito tempo no hospital, mas ela sobreviveu. E aquilo se tornou um caso de sucesso na medicina. Aquele médico, escreveu sobre aquilo, e ele foi chamado para falar num congresso de medicina em outro lugar a respeito daquele caso. A respeito daquele caso. E que ele tinha preparado a sua mala, tinha se preparado para ir palestrar naquele congresso. E quando ele estava a caminho do aeroporto, ele recebeu uma ligação. Que a mulher que tinha tomado soda cáustica agora tinha conseguido se matar. Depois de todo o esforço. Depois de tudo o que tinha acontecido. O médico deu meia volta e foi até o enterro
daquela pessoa, aquela mulher. E nos pés do caixão, ele falou assim: me perdoa, fulana, porque eu consegui curar as feridas do teu corpo físico, mas eu não consegui tirar o mal do teu coração. A medicina não foi suficiente para isso. Não foi suficiente. Que cena. Nós precisamos, irmãos, crescer em perdão. Aqui na oração em que nós lemos, eu achei fantástica essa frase: eu preciso me arrepender do meu arrependimento. Sou tão mal que eu preciso me arrepender do meu arrependimento. Eu preciso crescer em perdão. Preciso crescer em perdão. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 3. Vai comigo para Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, a partir do versículo 12, diz assim. Obrigado. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Até aqui. Todo reformado gosta de falar que é um eleito, né? Ele faz parte do povo escolhido de Deus. Paulo apresenta isso nessa perspectiva. Irmãos, vocês são o povo eleito de Deus, amém? O povo eleito de Deus. Portanto, como povo eleito de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Alguns versículos para trás, Paulo está falando justamente para a gente se despir do velho homem. Então a gente vai se despir do velho homem, de todas as paixões carnais, tudo aquilo que é obra da carne, e agora, como povo eleito de Deus, a gente vai se vestir. Se vestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportando-se uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E aqui a condicional é: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Irmãos, o perdão não é algo natural para nós, porque nós somos naturalmente pecadores. O perdão e a reconciliação, o amor, não é via de regra para nós. Pelo contrário, nós precisamos nos revestir de Cristo. O que é se revestir de Cristo? Se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós vamos precisar de tudo isso
para que a gente possa suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. A gente vai precisar disso. A gente vai precisar dos atributos do nosso Senhor. Ele foi paciente, Ele foi compassivo, teve compaixão de nós. Ele é bondoso, Ele é humilde e manso. E é por isso que Ele conseguiu suportar em si a nossa ofensa. Vocês já pararam para pensar por que as pessoas se separam? Geralmente, quando casais brigam, a frase é: eu não suporto mais. Não é? Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Tananã, 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 tananã. Nem todos aqui são casados. Mas para que a gente permaneça casado, no momento onde a gente fez uma aliança com um homem e com uma mulher, um homem e uma mulher entre si, diante de Deus e dos homens, em outras palavras, o que as pessoas fazem é assim, ó: eu vou suportar essa pessoa com esses defeitos até que a morte me separe dela. Esse é o juramento que se faz. Renan, Andriele. Não estou querendo desencorajar vocês, pelo contrário, eu só estou explicando que de fato vai ser necessário para o casamento de vocês. Renan, você vai precisar perdoar muito, Andriele. Andriele, você vai precisar perdoar muito, Renan. Vai ser necessário que vocês cresçam em perdão para que esse casamento perdure. É só perguntar para quem tem mais de uma semana de casado como é que vai dizer para você como é que funciona. Eu vi uma coisa engraçada aí. Eu vi uma notícia que a mulher se separou do marido porque ela demorou muito, o cara demorou muito na festa de casamento e não foi para a lua de mel. O casamento durou um dia, ela não conseguiu perdoar que o cara demorou para ir para a lua de mel. Então, nós vamos precisar nos perdoar. Todo tipo de relacionamento que nós tivermos vai precisar de perdão. Amizades precisam de perdão. Casamento precisa de perdão. Igreja precisa de perdão. Eu preciso ser sincero com vocês. Para a gente fazer parte de uma igreja que perdura, que dura muitos anos, irmãos em comunhão, é uma igreja que se perdoou muito. A gente foi lá na Igreja Conde, é uma igreja que tem 125 anos. A gente conversa com alguns irmãos que estão lá há 30, 40 anos congregando na mesma igreja. E isso me assusta. Me assusta. Por quê? Porque nesses 30, 40 anos, quantas vezes eles tiveram que se perdoar uns aos outros para poder permanecer juntos? Isso é um testemunho do Evangelho. Isso é um testemunho do Evangelho. O perdão é libertador. É libertador. O perdão não tem tanto a ver com a postura da outra pessoa que te ofendeu. Tem a ver com a forma como você reage com a ofensa que você recebeu. Tem gente que se ofende por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Provavelmente tem a dificuldade de perdoar. A pessoa que se ofende muito fácil tem dificuldade de perdoar. Agora, a pessoa humilde, a pessoa que não se ofende com qualquer coisa, a pessoa que é humilde, ela consegue perdoar. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde
de coração. Então Jesus não se ofendia com qualquer coisa. Jesus não revidava prontamente as ofensas. Vocês lembram da pregação do domingo passado? Que Jesus foi convidado pelo fariseu para ir para a casa dele. E o fariseu não lavou os pés dele, não cumprimentou ele, não ungiu a cabeça dele. Qualquer um de nós tinha levantado e tinha ido embora. Tinha se ofendido com aquilo e tinha ido embora. Nem tinha dado papo para o tal do fariseu. Por muito menos. Mas não, Jesus, com toda a humildade, sentou ali. E aí ainda mansamente mostrou que o fariseu estava ofendendo ele. Cara, o que tu está fazendo está errado. Olha a prostituta. Olha o que ela fez. Olha como ela reagiu. Olha como ela me tratou. Ela fez exatamente o que era para tu fazer. De maneira mansa e humilde. No trabalho, a gente vai precisar perdoar. Porque senão a gente não vai mais ter relacionamento. Sabe que o mundo da pessoa que não perdoa vai diminuindo. Ah, não vou mais naquele lugar lá porque o cara não me serviu direito, o garçom lá me olhou com o cara torto. Ah, não, mas não vou mais naquele lugar lá porque o cara falou não sei o que pra mim. Não, mas eu não vou mais na casa do fulano, não sei o que. Não, mas eu não sou mais amigo desse do Beltrano. Só resta ela mesma. Ela não perdoa ninguém, não reconcilia com ninguém, ela vai se tornar uma pessoa solitária. Nós precisamos aprender a perdoar. Se nós queremos ser uma igreja centrada no Evangelho, eu coloquei isso aqui amplamente, tá? Para nós sermos uma igreja centrada no Evangelho, todos nós precisamos estar comprometidos em ser pessoas centradas no Evangelho. Porque não adianta a gente querer fazer parte de uma igreja saudável, bíblica, centrada no Evangelho, se nós, individualmente, não estivermos comprometidos em viver os valores do Evangelho. Nós precisamos, todos nós, estar comprometidos com os valores do Evangelho. A boa notícia, meus irmãos, a gente lê essa mensagem, uma mensagem que saiu da boca de Jesus, e fala que a pessoa que não perdoar, o rei vai entregar para os verdugos, né, os torturadores. A boa notícia é que a história não acaba aí. A boa notícia é que Jesus proferiu essas palavras para dar tempo de a gente se arrepender. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar de atitude. Ainda dá tempo. Essa mensagem é um alerta para nós. É um alerta para nós. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos perdoar. Precisamos aprender a perdoar, a ser perdoado. E o mais interessante disso é que o perdão vai beneficiar você. O perdão beneficia a pessoa que libera perdão. Como eu falei lá no início, quando eu perdoei o meu pai, eu comecei a viver. Eu comecei a ter alegria na vida. Por quê? Porque aquilo ali estava me consumindo. Talvez muitas pessoas mal-humoradas, amargas, são pessoas que precisam aprender a perdoar. No momento onde essa pessoa aprender a perdoar, a vida dela vai se tornar mais feliz. Não por causa das circunstâncias. As circunstâncias vão continuar a mesma coisa. Pessoas vão continuar ofendendo ela, ferindo ele. Mas se essa pessoa aprender a perdoar, ela não vai mais ser
ou ele não vai mais ser escravo desses sentimentos. Essa é a verdadeira liberdade. O Evangelho nos liberta. Nos liberta do maligno, mas também nos liberta de nós mesmos e dos nossos sentimentos. O Senhor quer mexer em nós. Eu tenho certeza que o Senhor está preparando os nossos corações. O Senhor está preparando essa igreja para receber pessoas, para acolher pessoas, para pregar o Evangelho para pessoas. Eu tenho convicção de que foi Deus que nos trouxe para cá, para Vila Nova. E para que a gente possa receber pessoas, a gente precisa ser uma comunidade que vive esses valores, que vive a luz do Evangelho, que perdoa, que ama e que vive na graça de Deus. Eu queria fazer um desafio para você. Nessa semana, que essa não seja apenas uma mensagem que você ouviu no domingo, mas que nessa semana você possa dar uma resposta. Eu não quero chutar aqui, mas provavelmente todo mundo tem alguém para perdoar, né? Então que a gente possa agir com perdão, agir com graça, e a gente possa colher os frutos dessa graça e desse perdão nas nossas vidas. Amém? O nome dessa série é Pregue a Palavra. A palavra de Deus nos diz, de maneira assertiva, que o Evangelho é sobre perdão. O Evangelho é sobre perdão que nós recebemos de Deus e que nós devemos conceder uns aos outros, para todos aqueles que precisam ser perdoados por nós. O Charles Spurgeon falava que se a gente não quer perdoar, quando a gente ora o Pai Nosso, a gente assina uma sentença de morte. Vocês lembram da frase do Pai Nosso? Eu estou fazendo no decorar o Pai Nosso lá em casa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, já perdoamos os nossos devedores. Vamos orar? Senhor, nós chegamos diante de Ti, Pai. Chegamos diante de Ti, Senhor, como pessoas que precisam de perdão. Pessoas que precisam ser perdoadas por Ti, Senhor. E eu queria Te pedir perdão, Deus. Eu queria Te pedir perdão porque nem sempre eu consigo perdoar. Eu queria Te pedir perdão pela minha falta de perdão, pela minha demora a perdoar aqueles que me ofenderam, Senhor. Eu Te peço ajuda. Assim como os discípulos disseram quando Tu falou sobre perdão, aumenta-nos a fé. Eu Te peço, Senhor, que eu e os meus irmãos possamos crescer em fé. Perdoar as pessoas, Senhor, que nos ofenderam. Perdoar uns aos outros. Porque o perdão é o símbolo do Evangelho, Senhor. O perdão é a síntese do Evangelho, Senhor. O perdão é o Evangelho resumido em uma palavra. Nós fomos perdoados pelo Deus Santo, a quem nós ofendemos. E não tínhamos como pagar. E Ele nos perdoou em Cristo. Por isso assim nós vivemos. Vivemos como perdoados, perdoando uns aos outros. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém.